teus desejos de te melhorar. É um instante em que deve começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deve começar. Muito obrigado, Sr. Mendes. Alô, menino. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria nós estamos reunidos hoje mais uma vez, sintonizamos fraternidade para a execução de mais uma tarefa. Hoje, o estudo que será nos disponibilizado será a cura do servo do centurião, que está em Mateus, capítulo 8, os versículos de 5 a 13. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a nossa irmã Jaqueline. A gente já agradece de antemão a disponibilidade. E vamos unir nossos pensamentos nesse instante. Vamos fazer uma prece inicial, rogando ao nosso Pai maior, que nos abençoe, que intua a nossa irmã durante esse estudo. Querido Pai de amor e bondade, nós lhe agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, divulgando a nossa doutrina, colocando os ensinamentos compartilhados para cada um de nós. Agradecemos ao Cristo Jesus, Maria, Mãe do Cristo, suas falanges socorristas, aos nossos mentores, aos espíritos de luz que colaboram conosco diariamente. Rogamos ao nosso Pai que aquilo que temos de melhor, que as nossas melhores intenções alcancem a todos os nossos irmãos necessitados de amparo neste momento. Que visitem os lares de cada um de nós que aqui representam as famílias, que alcancem os nossos irmãos que estão em situação de rua, os irmãos nas casas de recuperação, nas penitenciárias. Ampare, Senhor, os nossos irmãos que passam pela experiência do desencarne e também aqueles que agora adentram a mais uma programação no plano físico. Senhor, que a Tua luz, a Tua paz e o Teu amor esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Jaqueline, muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Tem coisa que a gente ouve ou escuta, a gente fala assim, nossa, que coincidência. A gente que já labuta na doutrina espírita há tanto tempo, a gente sabe que não existe coincidência. Tá me ouvindo direitinho? Ótimo. A gente sabe que não existem coincidências. Eu ia fazer essa palestra há uns 15 dias, eu estava até conversando aqui, tive que fazer uma cirurgia, não deu, trocaram para mim essa palestra. E hoje, ontem, aliás, que eu recebi o tema, né, porque eu andava meio ocupada com esse negócio da cirurgia, e vi que era a cura do servo do centurião. Aí eu fui fazer os estudos, né, necessários aqui para eu trazer para vocês, e percebi que o servo do centurião foi curado à distância. E aí, coincidentemente, desde o primeiro dia da pandemia, eu comecei um grupo da fraternidade onde eu trabalho, um grupo de auxílio às pessoas doentes, especialmente às vítimas da Covid. E a gente fazia cura à distância. E, efetivamente, muita gente foi curado. É um grupo que hoje continua com de 10 a 12 participantes todos os dias, não é dia
segunda, quarta, é de segunda a segunda, de 19 às 19h30, a gente trabalha o processo de cura. Então, não houve nenhuma coincidência. Eu tive que estudar aquilo que eu já pratico e que eu não tinha estudado, o processo da cura, como que ele se processa a cura à distância. E foi o que aconteceu com o servo do centurião, que hoje a gente vai conhecer a história. Eu vou começar lendo o capítulo 8, versículos 5 a 13, do Evangelho de Mateus, que traz para mim esse processo da cura do servo do centurião. Então, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Eu usei duas obras. Uma foi esse livro, Parábola e Ensino de Jesus, de Carvalho Schubert, e o outro foi a Gênese de Allan Kardec, que eu me fundamentei para entender como é que aconteceu esse processo da cura do servo do centurião. Eu até não sabia o que era um centurião, não, sabe? Eu achei tão legal quando ele coloca que o centurião é um chefe de soldados, né? O que equivale aí hoje a um capitão, um coronel ali. E ele chama centurião porque ele sempre tem uma equipe de 100 soldados, né? E esse centurião, então, que era um soldado romano da época, né? Porque os romanos dominavam tudo na época de Jesus, a gente sabe, né? Inclusive o poder de polícia, se a gente fosse colocar nos dias de hoje. Garantiam ali a segurança, né? Puniam quem estava fazendo coisa que não devia fazer, coisa e tal, né? Então, esse centurião, ele tinha bastante autoridade. A gente olha aqui que ele tinha bastante autoridade, porque ele chega perto de Jesus e fala assim: Eu também tenho autoridade. Então, apesar de a gente ser autoridade, dele ser uma autoridade, a gente vê que ele tem uma certa humildade, que ele fala com Jesus: Olha, já sabendo que você tem muito mais autoridade do que eu te digo que eu também tenho. E eu falo para o meu soldado ir, meu soldado vai, falo, vem cá, meu soldado vem cá também. Então, eu sou uma autoridade. E uma característica dos soldados romanos, a gente que já leu bastante aí, né, da época de Jesus ali, principalmente pelas obras de Emmanuel, né, quem já leu aí o Paulo Estevão, quem já leu outras obras de Emmanuel da época, né, há 2000 anos, a gente sabe que os romanos, eles criam em deuses múltiplos. Eles não acreditavam no Deus único como nós. Então, esse centurião, ele ouviu falar que Jesus curava. Então, apesar dele cultuar deuses ali,
pagãos, né, como era costume na época dos romanos, ele procurou Jesus. E ele foi iluminado pela primeira vez na sua existência. Por quê? Porque ele, sendo uma autoridade, ele se submeteu, né, a um homem do povo que arrastava multidões, né, com o seu poder de cura, com o seu poder de produzir milagres, com o seu poder de convencer multidões. E ele chega perto de Jesus para falar de alguém que ele amava. Agora, gente, ele amava um servo paralítico. E ele era rico, porque essas pessoas que tinham esses cargos, as autoridades na época, eles eram muito bem remunerados. Então, ele certamente já tinha buscado muitos médicos para curar esse servo dele. E ele ia recorrer a Jesus, porque ele já devia estar assim no limite. E o servo sofria muito, como ele coloca para Jesus. Ele fala: olha, meu servo é paralítico, e ele sofre muito. Então, eu costumo, toda vez que eu estou estudando alguma obra ou que eu estou falando de alguma coisa que Jesus fez, eu tento contextualizar para a minha vida hoje, para a nossa vida hoje. E se eu fosse o centurião? E se eu tivesse alguém que eu amasse muito e quisesse que Jesus cuidasse dessa pessoa para mim, a ponto de curar essa pessoa? Ou melhor, e se eu fosse o próprio servo paralítico em sofrimento? E se a minha paralisia não fosse do corpo físico? Porque tudo que Jesus nos traz atualmente é para o nosso processo evolutivo, de cada um de nós, né? Será que o centurião, mirando o servo paralítico, não estava percebendo que ele talvez também precisasse de algumas paralisias, tivesse algumas paralisias que precisavam ser movimentadas? O que nos paralisa hoje, gente? O que não permite que nós continuemos a nossa trajetória com mais fé, que é a palavra de ordem na cura do servo ali por Jesus? O que nos impede de nos movimentarmos? O que nos impede de curar a nossa paralisia? O que nos impede de chegar até Jesus e nos colocarmos na humildade do centurião? O que nos impede de reconhecer que Jesus está muito acima de nós, em termos de amor, em termos de cuidados com as coletividades, especialmente nestes momentos, né, em que nós ficamos muito inseguros com as nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, com o nosso trabalho, com as nossas perdas de toda a ordem. Isso meio que paralisou a sociedade. O servo do centurião, de uma autoridade abaixo de Jesus. E aí todo mundo, nessa paralisia de servo,
ficou na expectativa de ser percebido por Deus, por Jesus. Será que Deus estava vendo a gente? Será que Deus percebeu que nós estávamos paralisados de medo? Será que Deus estava nos punindo por algum erro que nós cometemos e nos trouxe esse desafio nesse momento da regeneração? Será que nós estávamos prontos para receber essa prova? Essa prova que é uma das mais difíceis coletivas que o nosso planeta já percebeu, que a gente hoje vê pelos meios de comunicação tão ágeis, né, que nós temos hoje, que não ficou um país sem conhecer as consequências da pandemia. Será que todo mundo estava doente e precisando de cura? E aí a gente prossegue, mais uma vez, na leitura do servo. Então, nós vamos ver que o centurião chegou perto de Jesus e pediu a cura do seu servo. E vamos colocar na nossa atualidade, nós somos servos também paralisados, querendo a cura. E vamos prosseguir para ver o que mais a espiritualidade pode nos iluminar para dizer. Senhor, o meu criado jaz paralítico e padece horrivelmente. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Jesus falou para o centurião, eu vou lá na sua casa e vou curar o seu servo que está paralítico. Eu vou lá. E aí o que o centurião fala? Não vai não. Não vai na minha casa não. Olha. Por quê? Porque eu não sou digno. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas, diz uma palavra só que o meu criado vai sarar, Jesus. E aí, vamos contextualizar. Eu vou e falo para Jesus, Jesus, eu estou paralisado de medo. E aí vem a minha culpa, de tudo que eu carrego aí, das minhas existências passadas, né? Porque a gente não aprontou pouco, a gente aprontou muito, mas isso era do nosso tempo, né? Do nosso normal processo evolutivo. Uns foram mais rápidos, outros foram mais lentos. Mas a gente foi trabalhando nossos instintos, nós com raiva, nós com desespero, nós com vontade de morrer, né? É tudo normal, né? Nesse nosso processo evolutivo de imperfeição. Mas aí chegou um momento que a gente se sentiu culpado, pequeno, indigno de Jesus entrar na nossa casa. Porque aí nós vamos contextualizar a casa como a nossa morada, como os irmãos católicos fazem. Quem já foi à missa, como eu ia muito à missa no tempo que eu era católica, em determinado ponto da missa, eu falo assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Então já contextualizou o pessoal da Igreja Católica, não contextualizou o servo, contextualizou eu precisando de ser salvo. Contextualizando para mim hoje, Jesus, eu estou precisando muito de ajuda. Eu estou mal de verdade. Eu estou mal nessa pandemia. Eu estou fechado dentro da minha casa já está um bom tempo. Eu estou com medo. Agora não, agora já tem vacina, já está todo mundo mais sossegado, né? Sossegado até demais, alguns mais, gente. Eu estou com medo. Eu estou com medo de Deus estar punindo a gente, de ser o final dos tempos.
de ser o apocalipse. Por quê? Porque eu não me sinto digno. Porque eu estou sendo punido, então eu me sinto uma pessoa que não é digna de Jesus entrar dentro de mim, de entrar em minha morada. Porque é como se eu pensasse em mim mesmo como uma casa suja, cheia de lixo, sabe? Jesus não vem aqui, não. Está tudo sujo. Eu preciso de limpar primeiro para o Senhor entrar, sabe? E Jesus falou, não, eu irei na sua casa e vou curar seu servo. Falou para o centurião. Aí eu disse, não, não vai não. Eu não sou digno, né? Então, é o que a gente faz. Vamos tentar, então, limpar, gente. Custa. O processo de reforma íntima é de toda hora. Ele não vai começar amanhã. Ele começa agora. Ele começa comigo tentando me amar, como Jesus disse. Porque Jesus falou assim, ama teu próximo como a você mesmo. E nós, a gente está sentindo, às vezes, tão indigno da presença de Jesus na nossa casa, que a gente esqueceu de se amar, né? E aí a gente fica na expectativa de amar o nosso próximo sem aprender a nos amar primeiro. A gente vê que cresceu demais. Outro dia até, sem brincadeira, gente, eu não tenho vergonha de admitir que quando eu não estou bem, eu procuro um profissional de saúde. E nessa cirurgia minha eu tive um pânico e eu falei, não, vou na psiquiatra para ela me ajudar com esse pânico da cirurgia. Eu cheguei lá no consultório, eu nunca vi tanta gente num consultório de psiquiatra assim. Toda pessoa normal, gente, homens de gravata, mulheres bem vestidas, mas a nossa mente não deu conta desse nosso sentimento de ser indignos nos dias de hoje da presença de Jesus. Aí a gente fez um monte de coisa, menos procurar Jesus. Grande parte de nós esqueceu como é que estabeleceria essa conexão com Deus, para poder ficar digno de Deus estar conosco. No momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de desemprego, no momento de não dar conta de pagar, né, os boletos que chegaram aí todos os dias, independente se a gente estava trabalhando ou não, né? Então, a gente precisou de começar a observar se tinha alguém olhando por nós. Será que tinha alguém olhando por nós nesta hora? Será quando nós víamos as pessoas morrendo aí nos hospitais, nós percebemos que a gente não estava só? Que a gente estava cercado de entidades angélicas no momento de regeneração planetária, cercando cada um de nós com cuidado, atenção e carinho, porque Jesus estava perto? Porque Jesus, mesmo a gente não... Porque a gente pensa assim, onde que Jesus está agora, gente? Eu tô orando. Eu tô querendo ficar digno de Jesus vir na minha morada. Mas onde que Jesus está? Será que está me escutando? Tem gente demais nesse mundo, nesse planeta, falando a mesma coisa que eu, precisando dos mesmos cuidados que eu. Paralíticos como eu, sofrendo dores horríveis como eu, que sou uma serva. E aí? Será que Jesus vai vir aqui? Gente, eu não sei onde que Jesus realmente está nesse momento, mas com certeza ele está dentro de mim. Pelo que eu assimilei ao longo da minha trajetória evolutiva, especialmente nesses últimos 2000 anos, quando pelo menos um veio e me falou e me apresentou o evangelho de alguma forma. Seja eu reencarnando entre protestantes, seja eu reencarnando entre católicos, entre budistas, entre, não sei onde, nas religiões, mas todas elas conheceram o amor de Jesus, né? Então, esse momento da minha vida
Agora, ele está muito próximo desse momento que o centurião procura Jesus. Aí vamos lá. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo e tal. Então, quando ele falou da autoridade de centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus, Jesus não se calou. Ele falou assim: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, agora eu vou tentar me localizar mais uma vez no centurião, falando com Jesus, que eu precisava, meu servo fosse curado, mas eu tinha que ter muita fé para isso. Para a cura efetivamente acontecer em mim, ou acontecer no servo, como era o centurião dizendo. E aí, essa é que é a hora que Jesus vai perceber o tamanho da minha confiança nele. Ele vai perceber se eu realmente estou conectada, porque a fé significa conexão. A fé significa conexão. O que é isso? Eu preciso de cura? Preciso. Eu acredito que vou ser curada? Aí é outra coisa. Porque aí eu vou ter que perceber que Jesus está olhando para mim e vai dizer: não, fica sossegada, você vai ser curada. Mas você também tem que acreditar que a sua cura vai acontecer. E aí eu digo: como que eu vou ter fé? Eu, espírita, tá? Agora. Aí que eu vou pegar da Gênese que eu falei com vocês. Como acontece o processo de cura para nós que somos espíritas e acreditamos? Gênese, item 31. O fluido universal, como se viu, é um elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que dele não são senão transformações. Pela identidade de sua natureza, este fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã por uma molécula malsã. O poder curador, pois, está na pureza da substância inoculada. Ele depende da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito, os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. Difícil de compreender tudo que eu li aqui? Resumindo, o que é isso? Fé, vontade, disposição boa, otimismo, energias boas que eu emanar. Porque a gente pensa que uma cura espiritual é assim: eu vou lá no grupo espírita, eu deito em uma maca, um médium vem, põe as mãos em mim. Claro, isso acontece mesmo na casa espírita, e me passa aquela energia maravilhosa. Mas agora eu estou longe. Eu estou igual o servo, eu estou lá na minha casa. Eu não vou despencar daqui, vou no centro espírita que está fechado por causa da pandemia. Então, eu não vou ser curado? Eu não vou me curar, seja o que eu tiver, se é um mal psicológico, se é um mal físico. Eu vou me curar com essa certeza de que eu transformo os meus próprios fluidos. A minha composição de tudo que eu sou, seja espírito, perispírito e corpo, só depende de mim pensar coisas boas.
coisas positivas, ter atitudes positivas. Aí você pergunta, como? Sim, aí eu tenho 1000 respostas. Começando por abrir os olhos de manhã, abre a janela também, porque se a janela estiver fechada, eu não vou perceber nada lá fora, e ver que tem um sol que brilha. Um sol que é capaz de gerar a luz necessária para a fotossíntese. Um sol que tudo na vida depende dele. E que se ele deixar de existir, eu nem existo mais. Então já é motivo suficiente para eu ser otimista. Tem céu azul, tem sol. Tem árvores por aí, verdejantes. A cidade tem ipês. A cidade tem ruas onde eu posso caminhar de máscara ou sem máscara, se eu confiar que está tudo certo. Tem pessoas. Nossa, mas eu olho para as pessoas, elas nem olham para mim mais. Mas você olhou mesmo? Você viu que tem gente no mundo de todo jeito? Você viu que tem crianças? Você viu que tem adultos? Você viu que tem idosos? Você viu que tem animais? Você viu que a vida pulsa grandemente ao seu redor? É um bom motivo para você já começar a se conectar com quem fez tudo isso, que foi Deus? E aí você já começa a melhorar seus fluidos de cura. Aí o servo do centurião já começa a mexer um dedinho lá na cama dele. Porque tudo vai depender da vontade, da fé e da conexão com Jesus, com Deus, com aquele que nos criou. É muito importante a gente perceber essa conexão. Para a gente conseguir se curar. Porque a cura, gente, Jesus, toda vez que ele curava alguém, ele falava assim, vai e não torna a pecar. Por que ele falava isso? Porque todas as nossas doenças são consequência de pecados. Mas não é pecado, pecado. São consequências das nossas imperfeições. A gente fica doente porque a gente não perdoa, a gente fica doente porque a gente não confia em Deus, a gente fica doente porque a gente esqueceu como que faz para praticar caridade, para sorrir para o próximo, para... Não sei. Será que a gente consegue a cura e depois torna a pecar e fica doente de novo? Sim, já aconteceu. Segundo algumas obras espíritas, muita gente que Jesus curou voltou a ficar doente. São raros os que foram curados completamente. Por quê? Porque a cura, ela é no espírito. Se, como a Gênese de Kardec trouxe para nós, se a cura não pega uma coisa positiva, uma coisa saudável, e se substitui uma que estava estragada, deteriorada, a cura não vai acontecer. Então, por isso que esse processo, a gente tentar, pelo menos, ser mais positivo, ser mais otimista, a gente já vai obter cura. A gente vê, por exemplo, agora no próximo parágrafo, que muitas curas se efetivam rápidas e outras levam muito tempo. Por quê? Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados. Segundo as circunstâncias, estas ações, algumas vezes, são lentas e reclamam tratamento continuado, como no magnetismo comum, e outras vezes ela é rápida, como uma corrente elétrica. Por quê? Porque vai depender da nossa conexão com o processo de cura que a gente espera. Quando eu digo processo de cura, eu não estou apenas falando da minha cura da existência atual. O meu perispírito, quem né, sabe algumas características de perispírito, sabe que todas as nossas mazelas estão desenhadas no nosso perispírito e acabam se refletindo no nosso corpo físico, dependendo do nosso procedimento, dependendo da nossa falta de conexão com Deus, né? É uma coisa muito séria a gente trabalhar isso. Vou colocar para vocês
Minha situação, por exemplo, eu tenho uma criança paralítica, tetraplégica, com paralisia cerebral, e essa criança é o amor da minha vida. Né? Agora mesmo eu estava lá embaixo com ela, e ela tem 11 anos, tem quase 9 anos que eu adotei ela, porque ninguém queria ela, porque ela é uma criança muito deficiente. Aí eu fico conversando com ela assim, e refletindo sobre essa paralisia, né? Quando eu li sobre a paralisia do servo do centurião, eu até lembrei da paralisia da Vivi, da minha filhinha. Porque quem convive com alguém paralítico queria muito que essa pessoa se movimentasse, falasse, porque ela não fala também, tá? Você queria que ela fosse feliz e fizesse as coisas do dia a dia que eu posso fazer e não faço, sabe? Mas ainda assim você vê uma resignação amorosa no rosto dessa criança. E eu até imagino que o servo do centurião devia ter essa resignação amorosa, apesar do muito sofrimento. Porque eu vejo que a Vivi chora muito de dores. Porque né, um corpinho deitado na cama 24 horas por dia, por mais que a gente consiga pegar assim, com uma escoliose muito séria, né, e que tem traqueostomia, alimenta por sonda, é muito incômodo, eu imagino, né? E aí você fica pensando, poxa, será que Jesus faria o quê se ele visse essa minha criança, assim como ele viu o servo do centurião? Por isso que eu não gosto muito de ficar comparando aquelas curas literais, no sentido literal. Jesus vai chegar aqui, amanhã eu vou ver a Vivi subir na escada e vindo aqui atrás de mim. Não vai ser assim. A paralisia que a gente tem que trabalhar hoje, por isso eu me referi a isso no começo da minha fala, é a minha paralisia interior mesmo. Porque cada um de nós carrega as consequências dos seus erros e que nos paralisam. Mas assim, essa forma que a gente tem que buscar meios de se agilizar aí para conseguir essa fé e o reconhecimento dessa fé por Jesus, como ele fez com o centurião, aí são outros 500. São outros 500. Então, vamos lá. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Aí, quando a gente lê isso daqui, você pensa, não, um médium magnetizador vai vir aqui, vai transformar esse meu fluido. De novo eu falo, não estamos indo no grupo espírita para poder buscar médium, para poder me dar um passe e eu melhorar. Hoje a gente tem que trabalhar com o que está aqui na cura do servo do servo do centurião. É Jesus no lugar, o servo lá na casa do centurião, que era uma morada indigna, diga-se de passagem, que foi curado. Ou seja, é um processo que dá para acontecer e pode acontecer. Porque Jesus, independente de você achar que ele está lá longe, você está em outro ambiente, não é ele, dependendo do que você quer, vai acontecer. E vai acontecer mesmo. E aí você vai se conectar e vai ver que Jesus falou: não, eu nunca vi tanta fé dessa pessoa na minha vida, porque foi o que ele falou para o centurião. Não foi ele que falou para o centurião? E por isso que ele falou para o centurião: vai lá na sua casa, na sua morada indigna, e reconhece que o seu servo está curado. Na passagem de Mateus, a gente não viu o Mateus falar assim. Aí, quando o centurião chegou lá, olhou o servo dele, que ficava deitado na cama, o servo levantou. Isso aí sou eu, tá? Não está escrito, não. Isso aí porque é o que nós vamos imaginar que aconteceu, porque Jesus curou o servo, tá? Distante. Aí falou assim para o centurião: vai lá na sua casa agora e veja lá o que aconteceu com o seu servo. Então, vamos fazer de conta, tá? Esse aí agora sou eu e minha criatividade.
O centurião abre a porta, vai lá no quarto do servo, onde o servo jazia paralítico e sofrido, e fala: meu servo, você está sentado na cama agora? Não estou acreditando. Me dá um abraço. Aí o servo vai feliz, levanta da sua cama, abraça o centurião, né? E tudo ficou bom? Final feliz? Porque essa parte eu não li na passagem de Mateus. Será que isso é para nós refletirmos sobre nós? Como é que vai ser nossa vida a partir do momento que a gente teve fé que Jesus ia curar a nossa paralisia interior? Não só do corpo físico, como do nosso corpo espiritual? Como é que vai funcionar agora para mim essa minha cura? A partir do momento que eu conseguir entender que é a partir do meu otimismo, do meu pensamento positivo, que eu mesma vou produzir fluidos positivos que vão curar a mim mesma. Sabe? Como é que é o negócio da fé? Como é que é o lance dessa fé? E se eu acordar amanhã cedo e eu continuar paralítico? Será que quando eu acordar amanhã cedo, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia? Eu acordo, presta atenção, no meu acordar, deve ser parecido com os seus. Eu acordo, escovo dentes, lavo o rosto, pentei cabelo, vou na cozinha e faço café, e tomo meu café com pão, e me arrumo. Se eu estiver no teletrabalho, eu vou para o meu computador. Se eu não tiver, eu pego o meu ônibus e vou trabalhar. E aí, quando eu chego no trabalho, eu trabalho, volto para casa, janto, tomo meu banho e vou dormir. É assim o processo normal de um ser humano de todo dia, diário, rotina. Aí eu perguntei assim, em qual desses momentos, todos do meu dia, que eu acordei e conectei com Deus? Falei assim, não, primeiro eu paro aqui e vou fazer minha oração. Bom dia, Deus, que lindo dia. Obrigada por este momento que eu estou acordando agora, com o dia todo à minha frente, cheio de possibilidades. Obrigada por essa família linda que mora comigo. Obrigada por este lar maravilhoso que me acolhe. Às vezes simples, às vezes luxuoso, mas é o meu lar. Obrigado por esse alimento delicioso, esse pão gostoso, quentinho, que eu comprei na padaria ou que eu esquentei na frigideira. Obrigada por este meio de transporte, né, que eu tenho aqui, cheio às vezes, que eu reclamo bastante, mas que me leva onde que eu preciso ir. Obrigada por esse trabalho que me sustenta. Obrigada pela autoridade do meu chefe, que tem uma equipe toda para coordenar, e se ele não fizer aquilo que ele faz e que eu reclamo demais, não ia ter nem lugar para me trabalhar, porque ia descambar tudo. Obrigada por essas pessoas todas que me cercam, que eu tenho a oportunidade de me redimir com elas, de qualquer erro que eu tenha feito com elas em uma vida anterior. E aí? Será que eu me conecto desse jeito com Deus? Para poder eu me encher de fluidos positivos, de divindade, que vai me ouvir, sabe? Que vai pegar minha fé, que equivale à minha boa vontade? Porque fé equivale à boa vontade. Fé não quer dizer que eu vou pegar um texto e ficar lá pelejando o dia inteiro, como as beatas dos filmes. Não. Fé é acreditar que eu não estou sozinho. Fé é acreditar que Jesus está me curando diariamente, a todo momento, se eu estiver conectada. Não precisa ficar rezando o dia inteiro. Mas a gente sabe, e isso aí, outro dia eu estava até lendo isso numa obra, não me lembro qual, e aí tem uma estatística lá de que a gente reserva 5% do nosso dia, isso os mais especiais, tá?
os que são mais trabalhadores aí da doutrina espírita, coisa e tal. 5% de conexão com Deus, 95% é conexão com a matéria mesmo. Com o chefe, com a rua, com o posto de gasolina, com a padaria, com a cozinha, com a faxina, sabe? Então a gente está numa equação meio desequilibrada. E aí a gente fica nessa paralisia, por quê? Porque a gente está agindo meio que sem conexão com Deus. E não é por falta de obra para a gente ler, porque se você conseguir olhar assim, obras garantidas mesmo, né, para você ver, a primeira obra garantida que você tem é Evangelho. Evangelho, Atos dos Apóstolos, tudo assim bonitinho. Pode ler Bíblia protestante, católica. Bíblia já resolve 100% se você ler pelo menos uma vez por dia. Obra de Kardec, as melhores obras de Kardec. Não, todas são boas, mas eu falo assim, aquela que pega o Evangelho de Jesus e traduz para você, passo a passo, quase desenha, sabe? As obras que Chico Xavier trouxe para nós aí, as obras de Emmanuel, as obras de Miramês, que é o patrono desse grupo aqui, né, galera? Então, por que eu tenho que conectar só 5%? Por que eu não começo a mudar isso um pouquinho? Se eu busco tanto remédio, se a cura pode estar na minha fé, como foi no caso do centurião. Porque fé é isso, gente, tem que ter uma certa disciplina. A fé é por falar assim, não, eu tenho fé demais em Deus. Mas você não parou nem para fazer uma leitura boa, sabe? Eu vou pedir uma água fluidificada lá no centro. Você quer que o outro fluidifique a água para você que você vai beber, mas você nem participa do processo. Será que você participa do processo entendendo o que é uma fluidificação de água? Será que você entende que aquela garrafinha ali que você colocou, aquele copo que você colocou no seu culto no lar para ser fluidificado? Será que você entende que teve ali várias entidades angélicas, trabalhadoras do mundo espiritual, vão ali com maior amor, estuda seu caso, fala assim, não, essa pessoa aqui está com esse processo de, vamos supor, de uma coceira nas costas, e eu vou estudar ali fluidos da natureza que cura coceira nas costas, e vou pôr no copo de água para ela, e a gente só fica ali, vou beber água, bebe de qualquer jeito, sem perceber que o mundo espiritual trabalha de uma forma sutil, inteligente, caprichada, como a gente nunca caprichou nada nessa vida, sabe? Então, gente, a gente tem que começar a perceber esses fluidos que nós vamos recebendo aqui no nosso processo de cura da paralisia. Sabe? Porque, de novo, eu leio aqui, porque o caso do cego do centurião, que sou eu, olha, ele tinha uma paralisia e ele jazia na cama, padecendo horrivelmente. Olha como que Mateus traduz o padecimento desse servo paralítico horrivelmente. Gente, quem de nós nunca padeceu horrivelmente? Pelo menos uma vez na nossa vida. Seja perdendo alguém que a gente amava, seja numa demissão de um trabalho que a gente estava ali todos os dias, seja num acidente, né? Seja num término de um relacionamento. Gente, padecer horrivelmente é característica de mundo de prova e expiação. Todo mundo que reencarna no mundo de prova e expiação está sujeito a padecer horrivelmente. Mas a cura é muito possível. A cura é muito possível por quê? Porque Jesus está o tempo todo de olho. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque ele falou. Quem leu, e aí isso está na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, olha, eu estarei convosco até o fim dos tempos.
Aí você fala assim, o mundo vai acabar e no fim dos tempos Jesus desistiu, porque ele vai estar comigo até o fim dos tempos, né? Aí depois não tá mais, a hora que o mundo acabar. Aí é literal que eu tô brincando, tá? Porque o fim dos tempos é o fim dos tempos do meu processo evolutivo, onde eu vou atingir a perfeição. Porque quando eu estiver totalmente bem, Jesus até vai poder dar uma respirada e falar assim: não, finalmente esse meu querido companheiro chegou aonde ele devia estar, que foi na perfeição. Nem precisa mais de eu ficar na cola ali, cuidando, bom pastor na ovelha, né? Porque a trajetória evolutiva nossa, ela teve um começo imperfeito e ela vai ter o fim perfeito, que vai ser o fim do tempo, tá bom, gente? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. O que começou imperfeito e termina perfeito. E lá, tudo bem. Se você quer ver aquela figura cheia de magnetismo maravilhosa, iluminada, né, com aqueles cabelos louros que a gente vê nos quadros aí você que vai plasmar o seu próprio Jesus, né, gente? Você vai vê-lo sim. Porque você conseguiu, em cima de uma reforma íntima trabalhosa, disciplinada, que comportava no seu dia a dia muito mais do que 5% de conexão com Deus, aí você consegue. Acabou meus tempos, né, mocinho? Olha, nesse instante a gente abre para o pessoal que quer fazer alguma pergunta, que busca algum esclarecimento, através do chat, pode fazer a pergunta e a gente vai se dedicar aí vamos aproveitar um pouquinho da Jaqueline a mais aí para ela ajudar a gente. Tá, pessoal? Quem quiser fazer a consideração pode jogar no chat, por favor. Ó, o Marco Silva tá elogiando, né, a palestra didática, simples, profunda, e tá te agradecendo, tá, Jaqueline? Obrigada, Marcos. Você sabe que eu não sou aquelas coisas de palestrante mesmo, não, porque eu não sei falar difícil, entendeu? Eu falo do meu coração só, então tem hora que é o que eu tenho para dar. É a forma mais simples de tocar nossos corações, né, Jaqueline? Sem dúvida. Jesus era muito simples, né, gente? Vamos combinar, né? Jesus, ele era tão simples que, no final das contas, ele resumia falando que não tinha pedra onde deitar a cabeça. Eu tenho pelo menos 3 travesseiros, porque se eu deitar minha cabeça numa pedra, não ia dar. Agora, se eu não tivesse nenhuma pedra, a gente tem muito a aprender com Jesus, né? Bom, como não tem nenhuma manifestação aqui, Jaqueline, mais 4 minutos para você fazer as considerações finais, por favor. Tá, então eu vou aproveitar que o Marcos falou dessa questão da simplicidade, e eu queria falar sobre esse tempo nosso agora, porque hoje é dia 8, daqui a 15 dias, é 15 para dar o Natal? Não, é menos, é 13. A gente vai comemorar o dia mais especial que o mundo já conheceu, né, gente? Porque o dia mais especial que o mundo já conheceu foi o dia que Jesus falou assim: não, agora eu vou lá. Agora eles estão muito maduros espiritualmente para conceber aquilo que eu vou lá ensinar. E eu já vou chegar lá mostrando para eles que do nascimento à despedida do corpo físico, eu não preciso de mais nada complicado, né? É legal ter um chá de bebê maravilhoso, é legal ter um nome na porta da maternidade, e é legal ter o meu pré-natal todo mês, para garantir que a criança vai nascer linda, maravilhosa, papai, aquele enxoval lindo. É legal. Mas Jesus chegou assim, a mãe dele, uma barriga de todo tamanho, tendo que sair de onde que ela morava, subiu no jumentinho. Eu sempre brinco com essa parte, porque você imagina uma gestante de quase 9 meses no jumentinho, e o jumentinho lá, balançando, balançando, balançando. No final das contas, ela ia acabar entrando em trabalho de parto no meio do caminho mesmo, né, gente? E aí vai naquele lugar inóspito, né, no meio da natureza,
E aí precisava de ter um lugarzinho que era um lugarzinho onde literalmente os animais comiam. E aí foi naquele coxo. Porque no presépio a gente vê um bercinho até bem desenhadinho, né? Com colchãozinho, de capim, coisa e tal. Mas não tinha, era um lugar onde que o povo comia mesmo. Onde que os bichos comiam mesmo. E aí foi o único lugar que tinha. Onde que puseram Jesus, a mãe e o pai. E honraram o Filho de Deus chegando até nós, naquela simplicidade. Naquela noite maravilhosa, com uma estrela conduzindo os pastores, sabe? E por que que precisava de mais? É isso que Jesus fala para nós. Para que que vocês precisam de mais? Nascer, renascer, amar, cuidar, proteger. É porque foi isso que ele veio fazer. Quando ele deitou naquele bercinho, foi o início de tudo aquilo que ele veio fazer. Amar, proteger, cuidar, ajudar a evoluir, curar, né? Gente, é sensacional a gente ter sido tocado por essa estrela. E já só isso já é motivo para a gente trabalhar esse nosso sentimento de. Eu até arrependo de falar isso, mas só isso já é motivo para a gente sair daí pulando de alegria, né? Saber que a gente está protegido pelo Filho de Deus o tempo todo, naquela garantia que ele nos deu. Ele falou ainda assim: olha, eis que vos enviarei o Consolador, que é nada mais isso que a gente faz hoje nas casas espíritas. O Consolador é aquele que conta para nós por que a gente sofre tanta dor no mundo de prova e expiação, né? É só isso que tinha, né? Agora os seus 5 minutos finais chegou. É isso aí. Tem o acréscimo aqui da Olga, tá? Maravilhosa lembrança, Jaqueline. Jesus veio como alimento para a humanidade, sem dúvida, né? A Núbia também, a Núbia Gonçalves, sua palestra acalma a alma. Que maravilha, tá vendo? Obrigada. Jaqueline, a gente te agradece mais uma vez, tá? A gente sabe que, aliás, com certeza, hoje acende mais uma lâmpada, né, sobre a reflexão do que nós somos, dos nossos procedimentos, como a gente está conduzindo as nossas vidas. Então, a sua colaboração foi muito importante para a gente hoje. Mais uma vez, a gente agradece. Quero enaltecer aqui hoje a primeira participação do meu grande amigo Leandro de Moro, tá bom? Obrigado pela presença, meu irmão, as portas estarão sempre abertas para você acompanhar a gente aqui. Pessoal, como já é de conhecimento de muitos, a casa está passando por obras, né? A questão física, a gente está passando por adequações que visam não só o melhoramento, benefícios para todos nós que estamos frequentando, que voltaremos, né, a frequentar, mas a questão da acessibilidade também, e também a gente está fazendo essas obras porque existe uma exigência, né, da legislação municipal para adequação das atividades que a gente executa lá. Para isso, como de saber de todos, a gente tem feito uma campanha para arrecadar os recursos necessários, não é? E cada vez mais a gente está evoluindo com a obra, está sendo muito bom, as colaborações estão acontecendo, e a gente almeja que muito em breve a gente possa estar juntos lá, gozando dessas melhorias que está acontecendo. Para enfatizar mais uma vez esse curso das obras, nós vamos rodar um videozinho agora, traz lá algumas evoluções e também traz as formas de pagamento, as formas de conduzir as colaborações. Ao final de tudo isso, nesse mesmo grupo aqui onde a gente coloca o link, eu vou colocar um banner que lá tem as instruções de Pix, a razão social da fraternidade, a CNPJ, todos os detalhes para a gente fazer as doações conforme for do alcance de cada um, tá bom?
Muito bem, nós estamos então caminhando para o final, ou melhor, para a pausa, né, na nossa reunião, que a gente sabe que os atendimentos, os ensinamentos que aqui hoje foram disponibilizados, eles continuam com a gente para o resto da nossa vida. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, agradecendo por mais uma oportunidade que nós tivemos de estarmos reunidos em Teu nome, rogando que os ensinamentos que aqui hoje foram dispostos continuem nos alimentando, sendo lenitivo necessário às nossas conduções e que durante o nosso sono físico esses ensinamentos possam nos ser úteis e que possamos visitar locais edificantes, colocando em prática não só os ensinamentos de hoje, mas toda a presença e o amor que o Cristo nos ensinou. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, agradecemos aos nossos irmãos do plano espiritual que colaboraram conosco de forma abnegada, a todos aqui representando a cada uma das famílias, que o lenitivo que a gente encontra aqui alcance todos os nossos irmãos necessitados de amparo. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz, Cristo, nos alcance e nos guie não só hoje, mas para todo sempre. E que assim seja. Meus irmãos, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline. Muito obrigado pela sua colaboração. Brilhante exposição a sua.